E a pergunta que não quer calar, por que Daniel Ruiz, que já está no Brasil, no Santos Futebol Clube, há aproximadamente 3 semanas, não consegue ter uma sequência como titular ou até mesmo entrando por mais minutos durante as partidas, tanto do Campeonato Paulista nessa reta final e até mesmo da Copa do Brasil. Então vamos discutir aqui, eu aqui no vídeo, vocês nos comentários, e também separei um trecho da entrevista coletiva do técnico Odair Hellmann, onde ele foi perguntado sobre essa questão envolvendo o Daniel Ruiz e ele deu a versão dele. Então vamos fazer assim, vou deixar vocês com o técnico Odair Hellmann falando a versão dele e depois a gente volta para a gente pontuar algumas situações envolvendo o Daniel Ruiz. Confere aí. Queria te perguntar sobre o Daniel Ruiz, são 2 jogos já no banco, e por que ele não está tendo a chance de jogar ainda, e se ele pode ser uma opção para a vaga do Ângelo, né, que ele está machucado, agora se o Daniel Ruiz pode jogar naquela função. Obrigado. Assim, a gente tem que entender vários aspectos, tá? É um jovem que está vindo para um outro país, está passando por um processo de adaptação, né? Ele é um meia que pode jogar do lado, mas com uma característica bem específica, e aí você precisa visualizar todos os aspectos do jogo, não só também esse processo de adaptação. Ele é um menino tímido, a gente está conversando, dando todo o apoio a ele, mas a gente também precisa visualizar o time e o encaixe das características, né? Eu acabei de falar aqui que um time de futebol não se faz só com técnica. A técnica pode fazer a diferença, mas ela precisa ter intensidade, ela precisa ter competição, ela precisa ter duelo, ela precisa ter muitas coisas. E aí você tem muitos jogadores que com a bola você precisa resolver o problema, né? Porque se você não dá sequência em passe, em posse, em um jogo apoiado ou em transição e termina a jogada, você vai começar a sofrer muito mais para trás. Então, esses encaixes de características que acontecem com o Daniel Ruiz, com o Ângelo, com o Lucas Lima, com toda essa situação, até agora a gente não tem usado muito um tripé de meio campo mais consistente, mais marcador, nem conseguiu testar, está usando com outras características. Ele vai ter as suas oportunidades, vai evoluir com certeza nesse aspecto de adaptação. É um outro ritmo, então ele está buscando também esse ritmo melhor e quando tiver oportunidade vai conseguir mostrar e com certeza também vai nos ajudar. Mas também vai ser num processo. O Ivonei tem entrado e quando recebeu uma oportunidade foi bem, também é um meia, né? O Lucas tem sentido um pouquinho o ritmo de jogo. O Lucas estava 3 meses parado, a gente colocou o Lucas sem uma pré-temporada, não é verdade? Então o Lucas vai e tem feito muito bem, tem jogado muito bem, mas no final, ali na parte final do jogo, tem perdido um pouco essa intensidade, tem cansado. Ele mesmo tem falado em substituição, a gente está trocando essa informação e eu tenho usado o Ivonei porque eu acho que o Ivonei está num momento bom, ele está num momento de confiança, né? E o Daniel vai receber a sua oportunidade dentro daquela estratégia nossa de jogo, de a cada jogo e a cada caminhada que a gente for fazendo. Bom, desde que chegou no Santos, né, o Ruiz ele fez apenas 2 partidas. Saiu do banco de reservas e jogou, que foi o jogo contra o Santo André, a estreia dele pelo Santos, e também a entrada contra a Portuguesa. Ele entrou contra a Portuguesa no lugar do Lucas Lima, numa situação onde o Santos já estava vencendo de uma maneira bem mais confortável, mas apesar disso, ainda muito discreto, né? A gente comentou isso aqui em outros vídeos, em outras lives, que é um jogador que entrou nesses jogos, nesses poucos minutos, é bom a gente ressaltar isso, um pouco mais tímido. E o que eu quero dizer em relação a isso? Quando a gente falou de Daniel Ruiz, e quem não conhecia foi pesquisar vídeos, como jogava o atleta, viu que ele era um jogador incisivo, jogava tanto no meio, direita, principalmente mais pela esquerda, né, ia para cima do adversário, e nos jogos que ele jogou, apenas 2, né, contra Santo André e contra a Portuguesa, ele foi um pouco mais contido. Então passes mais simples, sem tanta ousadia, mais para o lado, às vezes para trás, né, sem tentar ir para cima do adversário. E aí tem algumas teorias, né? Como o próprio Odair disse, é um jogador que ainda está se adaptando, é um jogador muito tímido, ainda está tentando se ambientar melhor ao Brasil, ao clube, enfim. E também tem outras questões que eu passei aqui para vocês. Primeiro, a questão da pré-temporada. Ele estava realizando uma pré-temporada lá na Colômbia, então o campeonato não estava em andamento, por exemplo, quando ele foi contratado pelo Santos. O Milionários fez alguns amistosos,
que ele, inclusive, jogou alguns minutos e tal, mas não estava em campeonato como o Santos está em campeonato, por exemplo, agora, né, com o Campeonato Paulista, começou a Copa do Brasil, enfim. Então, acredito também que pode ter alguma questão física, né? Ainda não está aguentando jogar mais minutos, enfim. Sei também que existe até mesmo um contraponto em relação ao Lucas Lima. O Lucas Lima sequer estava treinando em clube, estava treinando por conta, com personal, enfim. Mas é um jogador que é mais experiente e também chegou com essa responsabilidade de contrato de produtividade. Ou você resolve ou você não vai renovar o seu contrato. Acho que é uma situação um pouco diferente em relação ao Daniel Ruiz. Outra questão também que a gente pode imaginar aqui. Acho que o esquema de jogo 4-3-3 do Odair Hellmann atrapalha um pouco o Daniel Ruiz. E por que eu falo isso? Porque ele é um jogador que joga mais pelo meio-campo do que como um ponta, né? Ele pode jogar como ponta? Pode, já jogou assim na Colômbia, mas ele é um meia esquerda, vamos colocar assim, que joga ali no meio-campo, mas caindo mais pelo lado esquerdo. Exatamente como o Carabarral faz, né? Só para vocês se ambientarem em relação a isso. O que eu quero dizer em relação a isso? Se o Santos, por exemplo, muda o seu estilo de jogo, sai 4-3-3 e entra um 4-4-2, você pode ter Rodrigo Fernandes, Dodi, Lucas Lima e Daniel Ruiz, porque o Daniel Ruiz não tem a responsabilidade de criação, ele é a responsabilidade de criação, divide ali a responsabilidade com o Lucas Lima, pode ser que ele acabe rendendo mais. Igual a gente falava do Carabarral, né? Carabarral e mais algum outro meio-campista, quem sabe ele poderia render mais. Então acho que também, se o Odair Hellmann mudasse o estilo de jogo dele, essa mudança tática principalmente, poderia ser mais favorável ao o que o Ruiz pode entregar. Já como ele não abre mão desse esquema, imagino que o Ivonei encaixa melhor. Então, por isso que a gente vem observando o Ivonei com mais possibilidades, mais chances, entrando mais do que o Daniel Ruiz. Tudo bem também que o Ivonei já estava jogando na copinha, treinando com um profissional, enfim. A gente sabe que o ritmo de jogo também do Ivonei é completamente diferente ao do Daniel Ruiz, por exemplo. Mas imagino que é um pouco dessa situação. A característica do Daniel Ruiz, que na minha avaliação não encaixa tão bem com esse sistema do Santos, né, do 4-3-3 principalmente, onde o meio-campista de criação tem que ser o cara mesmo da criação, que é o caso do Lucas Lima, que ele vem entregando isso, né, entregou isso principalmente contra a Portuguesa, contra o Corinthians foi um pouco mais apagado, mas enfim, né, vocês entenderam o que eu quis dizer. O que eu espero é que o Daniel Ruiz tenha mais possibilidades. É um jogador que vem com uma opção de compra, né? Não é barato a opção de compra do atleta, tem bastante potencial, é visto como uma joia na Colômbia, só que não dá também pra gente ficar nesse si. Tem que colocar para jogar, até pro Santos saber se vale o investimento ou não. Então vamos aguardar em relação a Daniel Ruiz. Sendo bem honesto com vocês, gostaria de ver jogando ao lado de Lucas Lima, ou caso não tenha Lucas Lima, Ivonei. Gostaria que ele não fosse só ele o responsável pela armação de jogadas do time santista, tá certo? Me fala aqui nos comentários o que você tá achando do Daniel Ruiz, se ele merece mais chances, enfim, deixa a sua opinião, tá certo? Não esquece também de deixar o seu like e se inscrever no canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui. Grande beijo para vocês e muito obrigada pela companhia.